Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco a respeito de batalha espiritual e também a questão da gente orar a palavra, sabe? Eu sei que isso parece muito básico, porém, às vezes não é tão óbvio quanto parece, tá? Então vamos falar sobre isso, contar algumas experiências pessoais e até depois da vinheta. Então, irmãos, vocês me desculpem que eu vou ficar fungando um pouco, eu tô com um pouco de rinite, mas é o tempo, né? Então, irmãos, muitas das vezes a gente passa às vezes por aflições, por angústias, por vários tipos de tribulação e às vezes a gente esquece de se posicionar, né? Vocês se lembram que quando Jesus foi tentado no deserto, ele rebateu o inimigo usando a palavra, né? Então, a palavra, ela é uma arma. No caso, né, de Jesus, ele não tinha o evangelho ainda, né, pronto, porque estava sendo feito, mas ele tinha a Torá, que é o Velho Testamento, né, irmãos? E uma coisa importante é que as escrituras, né, aquilo que está escrito, são coisas que Deus falou, né? E a palavra de Deus, ela não pode ser desfeita. Deus, ele não vai contra a sua própria palavra. O que significa que a palavra, ela se torna uma legalidade contra o inimigo. Ou seja, é uma arma contra o inimigo, porque aquilo que está escrito é o que está escrito, não pode ser desfeito, certo? Tudo que Deus fala se torna regra, se torna lei. Deus, ele não vai contra a própria palavra. Então, não sei se vocês lembram, lá em Efésios 6, a partir do 13, ele fala a respeito da armadura, né, do cristão. Que cada peça da armadura simboliza alguma coisa. Então tem o capacete da salvação, o escudo da fé, etc, etc, etc. E vários itens que tem ali. E um dos itens que está escrito lá é sobre a espada do Espírito. Fala lá no 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada, é uma arma, certo? De todos os itens que tem aqui da armadura, o único que você pode atacar, usar para atacar, é a espada, né? Não faz sentido um soldado ter um monte de itens de proteção pessoal, porém ele não tem uma espada, né? Então a espada, ela é extremamente fundamental para que você ataque, né? Porque o cristão não pode ficar só na defensiva, sabe, irmãos? A gente usa a nossa fé, a nossa intercessão, a gente ora, a gente jejua, a gente chora perante o Senhor, a gente ora em línguas, a gente faz um monte de coisa. Extremamente importante para a gente manter, né, se manter íntegro. Porém, a gente não pode ficar só na defensiva. A gente também precisa rebater o inimigo. E o inimigo, ele ataca, na maior parte das vezes, na nossa mente, sabe, irmãos? Não só nas coisas que acontecem ao redor, que também são muitas, mas principalmente na nossa mente. Então, ao longo do dia, pode até não estar acontecendo nada muito grave, mas ele vai chegar na sua mente e começar a sugerir coisas, né? Então, às vezes você tem alguma insegurança e o inimigo vem e fala pra você, olha, você não vale nada, você não tem valor, você não consegue fazer nada de certo, você não é boa em nada, você não vai conseguir fazer um bom ministério porque você não é de nada, você não serve pra nada. E às vezes essas palavras, elas podem fazer efeito na gente porque tem um histórico, tem alguma coisa que aconteceu, tem alguma coisa que alguém disse e você vai acreditando naquilo, às vezes você tem dificuldade mesmo. E aí você começa a acreditar naquilo, eu tô dando um exemplo, tá, irmãos? E aí, só que isso não é verdade, porque não é isso que tá escrito na palavra, né? O que tá escrito aqui é que Jesus deu a vida por nós, ele deu a vida por você, né? Porque você vale muito para ele. Para uma pessoa dar a vida pelo outro, imagina o valor que essa pessoa não tem, né? E também, assim, tá escrito que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E que Deus gostaria que todos se salvassem, né? E também Jesus fala que nós não seríamos mais servos, mas seríamos chamados amigos. Então, assim, nós temos muito valor para Deus. Não no sentido para a gente se ensoberbecer, mas para a gente entender o quanto que a gente é importante para Ele. Nós somos a menina dos olhos dele. Então,
também Deus nos capacitou, né? Nos deu poder e autoridade através do Espírito Santo, entre muitas outras coisas. Ele nos deu paternidade, né? Então, se você não é nada naturalmente, agora você é filho de Deus, né? Você é um príncipe, uma princesa do reino de Deus. Então, ou seja, né? A palavra de Deus não está dizendo que você não vale nada, não está dizendo todas essas coisas que estavam aí na sua cabeça, tudo que o inimigo colocou, tudo isso daí é mentira. Certo? Então, o que tem que valer não é o que as outras pessoas falam, pode ser que tenha sido um líder da igreja que disse isso pra você, sei lá. Não importa, não é o que as outras pessoas falam, é o que tá escrito aqui. E o que tá escrito aqui é a verdade, certo? É a nossa espada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se posicionar e rebater o inimigo, falando, ó, tá escrito aqui, ó. Todas essas coisas estão escritas. E isso que você tá me dizendo não é verdade. E é importante a gente identificar os pensamentos, porque às vezes a gente pensa que aquilo dali tá vindo da nossa própria cabeça, que é uma coisa natural, mas não é. Às vezes é o inimigo, né? São os demônios sugerindo ali na sua cabeça. E você tá dando ouvidos. E isso vai gerar vários problemas para você. Então é importante você rebater usando as escrituras. E muitas vezes, irmãos, a gente vai ficando enfermo até mentalmente, passando por depressão, passando por várias coisas, porque às vezes a gente tá com os nossos pensamentos errados, né? Nossos pensamentos são guiados por essas coisas que não vêm de Deus. Ao longo do dia, se você parar para prestar atenção, você vai ver quantos pensamentos ruins que vêm e que às vezes a gente vai dando ouvidos, a gente vai permitindo, mas para que isso não aconteça, a gente precisa estar alinhado com o que está escrito aqui. Tá? Uma dica que eu dou para você que está começando, você pode pensar, não, mas olha a quantidade, né, de páginas que tem, eu não dou conta de ler tudo isso para poder estar inteirado, para poder saber tudo, para poder falar, né, na hora de me posicionar. Claro que é importante você começar a ler, né, a Bíblia como um todo, mas para facilitar para você, que às vezes a gente não encontra as passagens, coloca no Google, coloca lá no Bíblia Online, passagens sobre preocupação, versículos sobre angústia, sabe? Você coloca lá no Google, ele vai te sugerir uma porção de versículos sobre aquilo, sobre o tema, e aí você pega os versículos e vai ler aqui. É importante ler o contexto também, sabe, irmãos? Para você inteirar, para você entender o que Deus está querendo falar. E se defende usando a palavra, fala, não, Satanás, eu não concordo. E se você está passando por uma tribulação, às vezes, muito pesada, alguma coisa muito difícil, uma coisa que ajuda também é você pegar esses versículos e colocar em lugares onde você consegue ler, para você falar diariamente, se posicionar diariamente. Não, é isso que está escrito na palavra. Eu sei que isso pode parecer bobagem, pode parecer não eficiente, porém, não é verdade, irmãos. Isso realmente funciona, sabe? Quando você começa a testar na prática, você vai ver como que faz diferença. Eu lembro que eu tava andando um dia desses com o meu esposo, e meu esposo tava passando por uma crise de depressão, né? E ele já tinha tido antes, tratou, melhorou, a gente orou, intercedeu e tal, e ficou bom. Aí ele tinha começado a ficar ruim de novo. E eu sei que você batalha, sabe, irmãos? É batalha espiritual, eu sei. E aí eu conversando com ele tava me falando assim, que ele tinha visto não sei onde aí, num vídeo que ele tinha assistido, que uma pessoa que teve depressão uma vez, ela tem 50% de chance de ter depressão uma segunda vez, né? E se a pessoa teve segunda vez, ela tem acho que 70% de chance de ter uma terceira vez e assim por diante. Eu lembro que quando ele falou isso, né, e ele falou assim com dados científicos, uma coisa comprovada, né, pela ciência. E quando ele tava falando isso, eu lembro que eu senti na hora, veio sobre mim uma tristeza, um sentimento assim de derrota, né? Eu senti assim, tipo, então se é assim, acho que ele vai passar o resto da vida deprimido, né? Veio esse pensamento na minha cabeça, irmãos. Só que na hora, né, que eu já tava antenada com o assunto, eu falei, opa, este não é o pensamento bíblico, esse não é o pensamento de Deus, certo? Esse pode ser uma coisa natural, né? Pode funcionar naturalmente, pode ser verdadeiro, né, para um homem natural. Porém, não é isso que está escrito na palavra. Na palavra está escrito que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, também levou cativo o cativeiro, né? E que nós não fomos chamados para servidão.
Então, não é vontade de Deus e não está predestinado para nós vivermos enfermos, vivermos com enfermidades mentais, com problemas emocionais. Também está escrito que o Senhor cuida de nós, Ele nos protege, certo? E várias outras passagens que falam sobre o cuidado de Deus, a proteção, sobre a renovação da mente, entre várias coisas. Não está escrito lá que você vai ficar tendo enfermidade em cima de enfermidade, que você vai ficar com depressão em cima de depressão. Não é isso que está escrito, né? Então, naquele exato momento, eu percebi, porque às vezes a gente não percebe, muitas das vezes eu não percebia que esses pensamentos não vinham de mim, né? Eram pensamentos sugeridos por demônios, sugeridos por Satanás, ou até mesmo pensamentos que eu acabava tendo por hábito, né? Mas que são malignos, e eu acabava aceitando, falar, então é isso mesmo. E isso daí mata a nossa fé, sabe, irmãos? Então, o que eu fiz? Naquela hora eu falei, opa, não aceito isso. Não é isso que está escrito, né? Não é isso que Deus trouxe para nós. Então, em nome de Jesus, eu rejeito esses pensamentos. Ó, Satanás, está escrito isso aqui, ó. E a partir daquele momento, saiu assim, né? Na hora, do mesmo jeito que veio, foi embora, né? Eu não permiti que aquilo penetrasse, sabe, irmãos? E meu esposo já tá bem, já saiu, já tá ótimo. E eu creio em nome de Jesus que ele não vai ter outra recaída, que isso não vai acontecer outra vez. Isso não é, o destino dele, não é a herança dele. Eu não creio nisso em nome de Jesus. E eu declaro cura sobre a vida dele. Eu não permitirei, né, que o inimigo se aproveite disso e acabe tornando isso um fardo, né? Não é isso que Deus trouxe para nós. Então, irmãos, isso é só um exemplo, tá? Então, se você for parar para prestar atenção, né, ao longo do seu dia, da sua vida, você vai ver o quanto que isso acontece com muita frequência. Então, é importante você, além de você tá orando, né, só que assim, a gente fica pedindo para Deus as coisas, Senhor, faz isso, faz aquilo. Muitas das vezes Deus, ele já fez, ele já deu a palavra dele, ele já deu a arma para nós usarmos. E tá aqui, ó, é só usar. Tá, irmãos? Eu não tô dizendo que eu seja contra, né, o uso de dons e tudo mais. Vocês sabem o quanto eu amo a questão dos dons, eu amo a presença do Espírito Santo, orar em línguas, jejuar e todas essas coisas. Porém, a palavra também é um dos recursos que a gente não pode deixar de usar, tá? Então, achei importante trazer isso para vocês aqui do canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.